No vídeo de hoje eu vou te mostrar como eu fiz mais de $1.447, mais de R$8.000 na cotação de hoje, começando com apenas $100 e em apenas 5 operações. E é claro que eu vou te mostrar lucro por lucro, dia por dia. Aqui dentro da corretora, vou te mostrar qual setup eu utilizei e todo o meu operacional. Então, se você precisa alavancar o seu saldo para esse final de ano de uma maneira muito explosiva, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar todo o passo a passo como eu fiz para conseguir esses resultados e, como sempre, roda a vinheta, editor! Fala, trader de sucesso! Aqui é o Narciso do canal Inicia Cripto, educador e investidor de criptomoedas desde 2017, e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como eu saí de $100 para mais de $1.400 com apenas 5 operações. E eu sei que com esta época de final de ano, todo mundo corre para alavancar o seu saldo no menor tempo possível. Então eu achei muito válido trazer essa experiência aqui para você, onde sim eu fiz um gerenciamento mais agressivo do que eu faço no meu dia a dia. E com isso eu quero te mostrar que é extremamente possível você alavancar o seu saldo começando com pouco em um curto período de tempo. E fazendo uma análise prévia do mercado, sabemos muito bem que o Bitcoin vem em uma grande tendência de baixa. O mercado no geral está nos entregando mais quedas no momento do que altas para concretizarmos o nosso lucro. E sabendo disso, eu optei por operar uma altcoin em que estivesse em uma tendência de baixa clara. E a moeda que eu escolhi foi a ICP USDT, que, como você pode ver, aqui no gráfico de 1 hora, ela está em queda livre. E quando achamos um gráfico em queda livre, isso representa fáceis operações apostando para a baixa da criptomoeda lá dentro dos mercados futuros. E de fato, escolhido a moeda que eu iria operar, eu precisava definir qual setup eu utilizaria. E aqui mesmo no canal eu já disponibilizei diversos setups e indicadores, porém tem um em especial que ele se aproveita muito bem desses balanços de alta e baixa no mercado, fazendo com que peguemos um lucro sempre maior do que o risco da nossa operação. Em outras palavras, ele tem um stop curto e um alvo muitas vezes maior do que o stop que utilizamos. E o nome desse setup se chama Rank Profit Fast, em que dentro desse setup vamos utilizar dois indicadores. O primeiro é a média de 20 períodos, onde você pode ver no meu gráfico que eu coloquei ela na cor amarela para ficar fácil a identificação. Já o outro e mais importante indicador que nós vamos utilizar é o indicador Fluxo Vencedor Renki Nash, e ele é esse indicador que vai mudando da cor vermelha quando temos força vendedora no gráfico e verde quando temos força compradora em nosso gráfico. Além disso, ele nos dá sinais de venda e sinais de compra. E já sobre o operacional desse setup, na realidade ele é bem simples. Quando nós temos um sinal de venda junto com candles vermelhos e o preço está abaixo da nossa média de 20, isso caracteriza uma operação apostando para a baixa dessa criptomoeda. Agora, o que também queremos ver é que o candle que deu um sinal seja um candle com um corpo cheio, nos mostrando força na direção. E calma que eu já vou te mostrar cada operação que eu fiz para conseguir esse resultado. E já escolhidos setups, os indicadores e a moeda que vamos operar, eu precisava definir algo extremamente importante, que é o gerenciamento de risco. Então, começando apenas com $100, eu não poderia fazer o gerenciamento de risco convencional e ideal para uma boa gestão. Isso porque aqui eu quis alavancar o mais rápido possível, então eu utilizei sim um gerenciamento mais arriscado, um gerenciamento de 33%. Então, eu peguei o meu saldo de $100, dividi em 3 e dá uma entrada de $33, e a partir daqui vamos começar a nossa jornada. E já aqui no painel da corretora MEXC é muito legal, pois nós temos um calendário completo com o lucro dos respectivos dias que nós operamos. Então, eu comecei as minhas operações aqui no dia 8, onde, como você pode ver, eu tive um prejuízo
de 8 dólares. E eu confesso para você que mesmo depois de anos de mercado operando, tomar um stop já logo de cara realmente desanima e muito. Isso é normal, acontece com você, acontece comigo e acontece com todos que operam dentro do mercado. Aqui a minha leitura foi em que já vínhamos de uma tendência de baixa e que esta seria a operação ideal, porém eu perdi essa entrada. Então, seguindo uma estrutura de baixa, eu entrei no próximo sinal de venda. Perceba que os parâmetros do nosso setup estão todos aqui. Nós temos o sinal na cor vermelha abaixo da média de 20 períodos, onde eu fiz a minha primeira entrada nesta região com um stop aqui em cima. Porém, perceba que o mercado vai buscando os nossos alvos, volta e me estopa justamente aqui. E um detalhe, aqui eu vou operar com a alavancagem fixa de 100 vezes. Porém, apesar de uma alavancagem um pouco mais alta, como eu disse para você no começo do nosso vídeo, esse setup nos dá um lucro grande e um stop pequeno. O nosso stop de 0,25 na realidade nos deu 25% de prejuízo. Porém, trader de sucesso, esse setup é extremamente poderoso em nos dar um excelente resultado. E já no dia 10 nós tivemos 96 dólares de lucro. Já com aquele stop eu estava com um saldo atualizado de 90 dólares e fiz uma entrada de 30 dólares. Eu entrei neste sinal de venda com uma tendência clara de baixa e com um stop acima do meu candle. Aqui, o meu stop, por mais que eu estivesse com uma alavancagem de 100 vezes, me daria apenas um stop de 69%. Porém, perceba que projetamos os alvos de Fibonacci e a nossa operação andou de maneira perfeita até o nosso alvo 4, nos dando uma movimentação de preço de 3,22, em que, alavancado em 100 vezes lá dentro da MACD, nos deu 322% de lucro. Ou seja, no dia 10 saímos de 30 dólares para mais de 96 dólares de puro lucro. Agora, com um saldo atualizado de 187 dólares e com uma entrada de 62 dólares, eu identifiquei aqui dentro do meu gráfico essa estrutura de baixa que, apesar de ser branda, o mercado continuava derretendo. E quando eu vi este sinal de venda aqui embaixo, em uma região que rompeu todos os fundos anteriores, isso é uma entrada clássica. E o que eu fiz foi posicionar o meu stop no candle acima, protegendo o nosso stop e fazendo entrada no rompimento dessa região. E o mercado andou de maneira perfeita entre o nosso alvo 1, alvo 2 e até o nosso alvo 3. Porém, perceba uma coisa bem interessante. Aqui no nosso alvo 3, ele atingiu de maneira perfeita e ele até chegou a ultrapassar o nosso alvo 3. Porém, em vez de ele continuar essa estrutura de baixa, ele parou justamente aqui. E se você manja um pouco de padrões gráficos, você sabe que isso é um ombro, cabeça, ombro invertido. E este padrão normalmente nos aponta uma reversão. Então, de fato, eu fechei o meu lucro no alvo 3 com uma variação de 3,53, ou seja, mais de 353% de lucro, totalizando o meu dia 12 com 219 dólares de lucro. E a mágica de utilizar esse sistema que eu estou mostrando para você é que quando seu saldo ultrapassa de 200 dólares, cada operação te entrega um volume grande de dólares no seu bolso. Essa de fato é a magia deste setup. E agora, com um saldo atualizado de 406 dólares, lembrando que começamos com apenas 100 dólares lá no início, a minha entrada foi de 135 dólares. E aproveitando a continuação dessa estrutura de baixa, eu peguei essa venda no dia 13, onde aqui outra operação limpa atingindo o nosso alvo 4 e eu poderia sim estender a operação. Porém, como estamos fazendo um gerenciamento um pouco mais arriscado, eu preferi garantir o meu alvo. E aqui com 1,16 de movimentação real no gráfico, tivemos um lucro de 116%, totalizando os 157 dólares de lucro aqui no nosso dia 13. E já com um saldo total atualizado de 564 dólares, eu estava bem confiante para continuar a multiplicar o meu capital. Porém, trader de sucesso, mais uma vez, o mercado me surpreendeu com uma belíssima operação, pois aqui, seguindo a regra clássica de operar em
confluência com a direção do mercado, eu peguei justamente esta venda aqui, onde, além de estar em uma tendência de baixa, perceba que a minha entrada foi abaixo de todos os fundos anteriores, e isso é uma entrada fortíssima. E entrando com 188 dólares, ou seja, um terço do nosso saldo total, eu entrei justamente na abertura do próximo candle que deu sinal, e posicionei o meu stop no candle anterior. E aqui perceba que eu quase fui estopado pelo candle que veio a seguir aqui nesse pavio. Porém, como não foi o caso, deixamos a operação rolar, pegamos até o nosso alvo 4 com um total de lucro de 470%, ou seja, um lucro no dia 15 de mais de 883 dólares, o que foi um lucro muito acima do que os lucros que estávamos ganhando anteriormente. E somados todos esses dias em que tivemos bastante lucros, mas também um stop dentro das nossas operações, fechamos com mais de 1.447 dólares de lucro total, fazendo apenas 5 operações, sendo no dia 8, no dia 10, no dia 12, 13 e dia 15. E o dólar com a cotação atual de 5,53, nós tivemos mais de 8 mil reais de lucro, começando com apenas 550 reais. Então, trader de sucesso, com esse vídeo eu consegui provar para você que é possível sim multiplicar o seu capital começando com pouco em um curto período de tempo. Isso se você tiver o conhecimento correto, com o setup correto e se aproveitando de uma excelente leitura do momento em que o mercado está e como conseguimos extrair o máximo de lucro deste momento. E se você quiser aprender a multiplicar o seu saldo no menor tempo possível, eu te convido a clicar no primeiro link da descrição e conhecer a minha mentoria Setups Multiplicadores, onde o foco dessa mentoria é justamente te ensinar a pegar um capital pequeno e multiplicar da maneira mais rápida possível. E claro que esse setup que eu acabei de utilizar é um dos setups aqui dentro da nossa mentoria. E aproveitando que estamos entrando em clima natalino, eu vou te dar um super presente. Para você que quer virar meu aluno, eu vou te dar um desconto de 20% em nossa mentoria. E além do desconto, eu também vou te dar acesso a todas as nossas salas de sinais totalmente de graça até o mês que vem. Então, além de você pagar mais em conta aqui dentro da nossa mentoria, eu ainda vou dar de presente para você 3 salas de sinais extremamente poderosas, incluindo a minha nova sala de swing trade que eu adicionei durante esta semana. Então, trader de sucesso, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não se esqueça de deixar um like, pois isso ajuda demais na divulgação do canal. E como eu sempre falo para você, nos vemos no próximo vídeo.